Eles desligaram a porra da internet inteira. Eu digo, que porra é essa? As pessoas estão apenas sentadas lá em choque. A geografia russa, de 145 milhões de habitantes, está atualmente enfrentando o maior, mais abrangente e mais aterrorizante apagão da era moderna. De um lado, cidades industriais russas mergulhadas na escuridão por ataques à Ucrânia. Do outro lado, uma vasta geografia isolada do mundo exterior, fechada pelo próprio Kremlin. Olhe de perto para essa escuridão no mapa. As luzes estão se apagando uma a uma em toda a Federação Russa. Sistemas estão sendo desligados da Crimeia a São Petersburgo. Ao longo de um trecho de 1000 quilômetros de Ulyanovsk a Saratov, as pessoas não estão apenas com medo, estão completamente exaustas e desgastadas. Veja, em uma imagem que viralizou nas redes sociais e contornou as barreiras de censura do regime, um cidadão russo descreve viver em uma cidade fantasma em Saratov, onde a internet foi cortada há meses. Eles desligaram a porra da internet inteira. Eu digo, que porra é essa? As pessoas estão apenas sentadas lá em choque. Elas não conseguem entregar seus pedidos no ponto de retirada, não conseguem trabalhar online, não conseguem fazer chamadas, não conseguem fazer porra nenhuma. Não é apenas Saratov. Jovens irritados em São Petersburgo estão se rebelando nas redes sociais. Nossa internet não está funcionando há 2 dias. Quero dizer, de jeito nenhum, nem no centro da cidade. Em lugar nenhum. Os sistemas bancários colapsaram, o dinheiro eletrônico se transformou em nada virtual em 1 segundo, e a raiva do povo tomou as ruas. Vladimir Putin está tentando de tudo para mergulhar os russos na escuridão. A imagem que vemos não é uma simples queda de energia, mas aponta para um suicídio estatal planejado. Esta operação de apagão massivo não foi uma decisão reflexiva tomada pelo Kremlin em uma manhã. Foi um experimento que foi tecido ao longo de meses, mas que acabou saindo do controle. Mesmo as maiores metrópoles não podem escapar disso. Mais de 1.300.000 sites foram bloqueados. O acesso à internet foi interrompido. As redes sociais foram bloqueadas. Os sistemas bancários chegaram a um grande impasse. As pessoas agora estão correndo para os bancos para retirar seu dinheiro. Não há confiança, não há liberdade. Uma crise de combustível, uma crise de segurança e um apagão total. O que está acontecendo não é uma falha temporária, mas um colapso ao estilo Mad Max. As imagens vindas de Saratov são a evidência mais clara desse colapso. O que o homem descreve não é uma simples reclamação, mas uma declaração da falência do regime. Ele descreve como o regime entrou em pânico e fechou a infraestrutura, como a produção parou e como a cadeia alimentar se desintegrou. E o experimento de Putin, que isolou milhões de russos da era moderna e os condenou ao frio do século XIX, é uma imagem de caos absoluto que substituiu a promessa de vitória de Putin. E as pessoas estão perguntando, quem diabos está desligando a internet? Onde diabos está essa administração? Quando você liga o gerador, não há internet para obter notícias do mundo ou fazer sua voz ser ouvida. O sinal desapareceu. A conexão está colapsada. Isso não é vida moderna. É uma simulação cruel, uma prisão a céu aberto. Olhe! No mundo, no país mais incrível, nós não somos a porra da Coreia do Norte. Nós somos a Rússia. O grito de "nós não somos a Coreia do Norte", que se eleva das ruas, é na verdade a voz de uma crise existencial ecoando por todo o país. Esta situação está se transformando em um apartheid logístico imposto pelo Estado russo ao seu próprio povo. Além dos danos humanos e sociais causados por este apagão, ele também está destruindo a Rússia internamente, com uma perda econômica massiva de 12 bilhões por ano. Para entender a arquitetura técnica dessa destruição, precisamos olhar além dos atores visíveis no palco e examinar os mecanismos internos. A estrutura diante de nós não é mais simplesmente a Roskomnadzor, uma agência reguladora de mídia, mas um escritório de execução digital totalmente capacitado. O aumento de 59% nos bloqueios em comparação com 2024 aponta para uma operação sistemática de limpeza digital em vez de um zelo burocrático. O regulador estatal da internet da Rússia bloqueou completamente o acesso a 1.289.000 páginas online no ano passado, enquanto as autoridades ampliaram sua supervisão e apertaram as restrições sobre conteúdo sensível. O detalhe crítico aqui está na natureza das restrições. O regime não está mirando sites aleatórios, mas sim os túneis que facilitam diretamente o fluxo de informações. O bloqueio de ferramentas usadas para contornar restrições na internet, nomeadamente serviços de VPN e proxy, aumentou em impressionantes 1.235%, ultrapassando 93 mil.
Esses dados revelam claramente uma mudança na estratégia do Kremlin. O objetivo não é bloquear conteúdo nocivo, mas selar completamente as rotas de fuga dos cidadãos russos da realidade. Bloquear um serviço de VPN não é apenas sobre deletar um aplicativo. É sobre cortar a única linha de vida que milhões de pessoas têm para o mundo exterior. Do ponto de vista técnico, o Roskomnadzor agora opera com sistemas autônomos impulsionados por inteligência artificial em vez de trabalho humano, como Natalia Tilevich, CEO da Social Laboratory, apontou. Este aumento é impulsionado pelo uso da agência de ferramentas mais avançadas de análise de texto, reconhecimento de imagem e análise preditiva. Em outras palavras, o regime desenvolveu um algoritmo de polícia do pensamento que prevê o que seus cidadãos estão lendo, assistindo e pensando, e toma medidas preventivas de acordo. O sistema elimina a presença digital em questão sem intervenção humana no momento em que detecta uma ameaça potencial. Plataformas como VKontakte, Odnoklassniki, Telegram e TikTok estão sob vigilância constante por este escaneamento algorítmico. Esta situação está transformando a infraestrutura da internet da Rússia de parte da rede global em um sistema de intranet isolado, uma espécie de autarquia Runet. Este projeto, comercializado sob o nome Transformação Digital do Estado, é na verdade um massacre digital em que 30 mil servidores web são bloqueados todos os dias. A arquitetura da internet é, por sua própria natureza, baseada na conectividade. Quando você corta essas conexões em milhões de pontos, o que resta não é uma rede funcional, mas um monte fragmentado e inútil de dados. O processo não se limita a bloquear o acesso a informações externas. Também envolve esterilizar informações internas. A eliminação noturna de registros judiciais para ocultar as perdas do exército russo em 2025 é o exemplo mais concreto desse apagão digital. A limpeza de dados atua como um manto digital cobrindo perdas físicas. Ao apagar a verdade não apenas do presente, mas também da história, o regime está destruindo a memória social. Esta infraestrutura técnica visa separar a Rússia do mundo moderno enquanto cria um círculo perfeito de obediência e silêncio internamente. No entanto, como veremos em breve, o preço desse silêncio está criando um colapso econômico muito mais grave do que o Kremlin poderia ter previsto. As ondas de choque criadas por esse cerco digital não se limitam a conceitos abstratos como a liberdade de expressão. Elas são um golpe concreto e devastador no coração da economia real da Rússia. A internet é o sistema nervoso da economia do século XXI e Putin está tentando se manter à tona cortando seus próprios nervos. A imagem que emerge é de um desastre econômico. A Rússia estabeleceu um recorde global de interrupções de internet, superando até mesmo o total combinado de regimes repressivos como Irã, Iraque, Paquistão e Venezuela. As 37.166 horas de interrupções de internet e restrições de acesso registradas em 2025 não são sustentáveis para uma economia moderna. Isso é como puxar o plug do sistema. O custo dessas interrupções cria um buraco negro massivo que excede o orçamento de propaganda do Kremlin. Especialistas confirmam que o dano econômico causado por bloqueios, estrangulamento e limitação de largura de banda varia de 11 bilhões e 900 milhões a 12 bilhões de dólares. Este valor excede as perdas totais de interrupções de internet em todos os outros países do mundo. A Rússia, sozinha, assassinou a economia digital global em seu próprio território. Este dano econômico auto-infligido é 10 vezes maior do que o de seu rival mais próximo, a Venezuela, que vem enfrentando crise há anos. Isso não é uma falha técnica ou interrupção temporária. É uma estratégia de estrangulamento que afeta diretamente a vida de 146 milhões de pessoas. Quando a internet cai, não é apenas a mídia social que para. Os sistemas bancários desaceleram, as operações logísticas são interrompidas, as plataformas de comércio eletrônico travam e os canais das pequenas empresas para alcançar os clientes são eliminados. Uma interrupção tão severa da infraestrutura digital está revertendo a economia da Rússia, já enfraquecida por sanções, de volta a um modelo soviético ineficiente e complicado. Uma economia dependente de receitas de petróleo e gás, incapaz de inovar ou produzir tecnologia e incapaz de trocar dados com o mundo exterior não pode competir no mundo moderno. Ela simplesmente decai lentamente. É precisamente neste ponto que precisamos ir ao campo, entrar na vida das pessoas comuns, para ver como o colapso econômico está destruindo o tecido social. A crise humana, além dos números, é muito mais profunda e devastadora. Ainda mais impressionante é o trauma familiar que essa situação cria.
A ruptura na comunicação transforma cada lar em uma ilha isolada. A confissão desesperada de um homem russo nas redes sociais resume a situação. Não vou mais conseguir ler as mensagens da minha mãe. Até o Vladimir Vladimirovich disse que proibir o povo de tantas coisas era desnecessário. Mas o que se pode fazer? Os russos são muito obedientes, mas o verdadeiro pânico começa quando esse silêncio se transforma em rebelião, e aqui estamos entrando em uma fase de levante civil raramente vista na história russa. As pessoas não estão mais apenas reclamando, elas estão processando o Estado. As ações coletivas movidas contra as proibições do WhatsApp e Telegram são prova de que a sociedade russa superou seu muro de medo. Embora isso possa parecer uma batalha legal, é na verdade um teste de desobediência civil contra o regime. A agitação está crescendo na Rússia. Seu telefone se transformou em um tijolo e você tem que pagar em dinheiro nas lojas. Esta situação tornou a vida diária uma impossibilidade prática. Em um regime autoritário, cidadãos levando o Estado ao tribunal não é um simples caso legal, mas uma guerra travada contra a legitimidade do sistema. As pessoas agora estão tentando encurralar o Roskomnadzor, o punho de censura do Estado, nas salas de tribunal. Este é uma pré-visualização legal do iminente grande caos interno. E mais importante, aquele grito que ouvimos neste vídeo, nós não somos a Coreia do Norte. Este slogan é uma expressão do maior medo no inconsciente coletivo russo. Os russos podem estar acostumados à pobreza ou à guerra, mas não estão preparados para a ideia de se tornarem um estado pária completamente isolado, sem internet, sem combustível. Essa voz que se eleva nas ruas de São Petersburgo é o cenário que o Kremlin mais teme. Essa reação social mostra que a corrente subjacente está começando a vir à tona, ao contrário da expectativa do regime de aceitação silenciosa. Putin pensou que poderia controlar as pessoas deixando-as no escuro, mas a escuridão transformou o medo em raiva. A dimensão estratégica do evento está evoluindo para algo muito mais sério do que uma simples perda econômica ou raiva pública temporária. O colapso da própria doutrina de autarquia digital do regime. O Kremlin está agora se movendo para destruir seus últimos redutos, aplicativos de mensagens criptografadas. As declarações do deputado da Duma Estatal, Andrei Svintsov, anunciam claramente para onde esta guerra está se dirigindo. Se as violações não forem corrigidas, a desaceleração não vai parar. O WhatsApp pode ser completamente bloqueado até o final de 2026. O objetivo final aqui é muito claro: eliminar completamente o anonimato online na Rússia e tornar cada pegada digital sujeita à vigilância do Estado. A declaração de Svintsov, devemos ser o primeiro país do mundo a abandonar completamente o anonimato online, é um manifesto para um futuro distópico. O que está acontecendo na frente do Telegram é um completo jogo de gato e rato. Embora a Roskomnadzor negue, fontes do setor de telecomunicações e experiências de usuários confirmam que o aplicativo está sendo deliberadamente sufocado. A sugestão de que canais alinhados ao Kremlin mudem para aplicativos domésticos como o Max, que estão totalmente sob controle do governo, sinaliza que o Telegram também pode ser encerrado. Esta é uma tentativa de isolar o povo russo de fontes de notícias independentes e confiná-lo a uma câmara de eco consumindo apenas propaganda aprovada pelo Estado. Os mecanismos de censura começam com leis bem intencionadas, transformam-se em uma arma burocrática e, eventualmente, proíbem as plataformas políticas mais poderosas. No entanto, a situação de xeque-mate estratégico que essa estratégia cria para a Rússia é esta. O regime acredita que, ao cortar o fluxo de informações, garantirá a segurança. Mas, pelo contrário, o vácuo de informações cria pânico e caos. Como as pessoas desconfiam dos canais oficiais, as restrições crescentes as levam a teorias da conspiração e campanhas de boatos. Cortar a internet para esconder os efeitos dos ataques de drones da Ucrânia não diminui o impacto do ataque aos olhos do público. Pelo contrário, amplifica o medo criado pela incerteza. Ao silenciar plataformas ocidentais, historiadores discutindo os crimes de Stalin, jornalistas dissidentes e cidadãos comuns, a Rússia está, na verdade, devastando seu próprio capital intelectual e social. Um país que apaga sua própria memória não pode construir seu futuro. A Rússia de Putin está se transformando em um enorme bunker isolado, cortado do sistema global, com medo da tecnologia e da realidade. Este isolamento não é construído para proteger contra ameaças externas, mas para esconder a decadência interna. No entanto, à medida que as paredes se erguem, a pressão interna aumenta.
À medida que a Rússia traça suas próprias fronteiras no mundo digital, está na verdade construindo as paredes de sua própria prisão, e até mesmo os guardas dessa prisão não estão seguros porque o orçamento de 2 bilhões e 300 milhões de rublos destinado a banir VPNs é riqueza roubada dos bolsos do povo, e o povo agora vê isso. O famoso contrato social tácito de Putin com o povo russo tornou-se nulo e sem efeito. A interrupção recorde da internet em 2025 e os 12 bilhões de dólares evaporados são prova de que este contrato foi queimado no lixo digital. O regime tentou enterrar a Ucrânia no frio e na escuridão, mas no final das contas deixou seu próprio povo cego, surdo e mudo no meio de uma era glacial digital. Aquela interrupção de 37 mil horas não é apenas uma estatística técnica. É a própria duração durante a qual a Rússia foi separada do mundo moderno, empurrada para fora do tempo. Muros foram erguidos, túneis foram fechados e a Rússia ficou presa pela paranoia de seus próprios líderes. Não há mais lugar seguro, nem mesmo no mundo virtual, porque a guerra, em sua forma mais brutal, chegou à sua casa, ao telefone no seu bolso. E quando as telas escurecem, tudo o que resta é o eco silencioso do colapso iminente. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos